Boa noite para você, amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara, que mais uma vez nos confere o prazer da sua audiência. Começamos na noite de hoje mais um programa Educação em Foco, uma parceria da TV Câmara Pouso Alegre com o Instituto Federal do Sul de Minas. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui nos estúdios da TV Câmara o professor William José da Cruz. Professor, é um prazer recebê-lo aqui para a gente apresentar para a comunidade de Pouso Alegre o trabalho que você vem desenvolvendo lá no Instituto Federal. O prazer é todo meu, né, e estar participando desse programa, um programa de um alcance muito grande, e com essa perspectiva realmente da gente estar mostrando um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo no Instituto Federal. Professor, é interessante a gente perceber, você que está nos assistindo já viu, que o professor William está com um violão aqui conosco. Ele é um professor que dá aula cantando, né? Uma das ferramentas que ele utiliza assim no ensino é a música. Mas rapidamente a gente vai apresentar o currículo dele. Ele é doutorando em educação, mestre em educação matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduado em matemática pela Universidade do Grande Rio e atualmente, como eu já disse, é professor efetivo do Instituto Federal do Sul de Minas e autor do projeto Matemática em Concert e também do livro Corpo Ordenado Completo, um convite ao professor de matemática. Tem experiência na área de matemática, ênfase em educação, matemática, atuou principalmente nos seguintes temas: semiótica, matemática e linguagem, música, prazer, aprendizado, formação de professores e análise real. William, é um trabalho que a gente já conhece em alguns outros professores do país. Da onde que surgiu a ideia de utilizar a música para poder incentivar o ensino da matemática? Bem, esse trabalho já é um trabalho de longa data, né? Há mais ou menos uns 12 anos. Eu comecei muito inspirado naquela ideia de fazer paródias, né? Para transformar o ambiente de sala de aula um pouco mais agradável. Mas as paródias elas vinham naquele sentido do aluno guardar uma regra, uma forma. Fixação, né? Isso. Mas isso não estava me deixando feliz, né? Porque não é simplesmente guardar uma regra para aplicar numa atividade, num exercício e tal. Precisava de algo mais, né? E esse algo mais veio unindo essa experiência que eu já tinha da música, né, a essa ideia de querer fazer realmente com que os alunos interagissem com o conteúdo, interagissem com o conceito mesmo, trabalhar essa questão de ideias. Então nós começamos a compor algumas canções, fugir um pouco desse modismo de fórmulas e tal, né? Nós temos um exemplo de pessoas que trabalham com isso, que trabalham muito bem, que é o Pachecão e tal. Exato. Né? Mas a ideia era diferenciar um pouco o trabalho. só dessa questão das fórmulas. E entrou mais na questão de discutir ideias, né? De trazer para o ambiente de sala de aula aquela questão da investigação, né? Então a música propõe a ideia e o aluno vai atrás dessa ideia buscando. Professor William, a gente sabe que o dia a dia do ensino das escolas, seja do Instituto Federal, na matemática em principal, é uma disciplina complexa, difícil, muitos alunos têm dificuldade. Eu confesso que na minha época não era uma das minhas principais aptidões, na época de colégio, e essa ferramenta ela consegue também tirar um pouco esse clima tenso de provas, de aulas difíceis, de muitas fórmulas. Isso colabora? O senhor percebe isso? Olha, quando você gera uma interação maior entre aluno, professor, aluno, matéria, você consegue ter resultados melhores. Às vezes a gente fala, poxa, eu sempre tive muita dificuldade em matemática, mas a gente sempre associa isso à forma como essa matemática foi trabalhada com a gente. Como é que foi conduzido esse ensino, né? Isso. Isso está muito relacionado ao papel do professor em si, né? Que eu acho que é aquele que tem que transformar o ambiente de sala de aula. Então, a música, ela traz essa perspectiva de interação. E aí o trabalho fica fácil, porque o aluno confia mais em você, né? Aceita mais as suas limitações e busca melhorar, ultrapassar esse bloqueio. Eu acho que esse é o grande ganho que a gente tem desse trabalho da música em sala de aula, né? E a questão do medo da disciplina acaba se transformando numa situação relativa. A música acaba se tornando um incentivo para isso, né? Isso. E transforma realmente aquele ambiente, traz mais interação para a sala de aula, traz mais alegria, mais vida para a matemática, não fica mais aquela matemática em preto e branco, né? Aquela matemática sem cor, sem vida. A gente consegue fazer com que o aluno entenda que não é a dificuldade natural da matemática que vai fazê-lo
ter, por exemplo, um prejuízo em termos de nota, em termos de ideias, etc. e tal, né? Mas a forma como ele estava afastado desse conteúdo. Então, a partir do momento que ele começa a aproximar mais, a interagir mais, ele vai aprendendo cada vez mais. Professor, as letras são de sua autoria? São, todas as letras são, eu compus. Na verdade, eu tenho mais de 50 composições e eu consegui colocar em 2 CDs, né? Algumas. São 2 CDs? São 2, apesar de que esse é o segundo CD, né? Esse é o In Concert, né? O Marquinhos vai mostrar aqui. Isso. O CD In Concert do professor William, 100% naturais. São aí 11 faixas aqui no CD, correto? Isso. E o professor, interessante, mas da onde que vem a inspiração para falar de números, de geometria e de questões de matemática na música? Inclusive eu vou colocar o CD aqui de novo. Isso. Na verdade, eu sou um amante, né? Um amante da música e um amante da matemática. In Concert, professor William, correto? Isso, eu sou um amante da música e um amante da matemática, né? Então, na verdade, eu só uni 2 coisas que eu tenho o prazer de fazer, né? Que é cantar, né? Tocar um violão mais ou menos e poder discutir esse conteúdo, que é um conteúdo muito importante, né? A matemática tem uma vida e que às vezes a gente não descobre isso porque a gente só fica naquele campo de aplicar a outras realidades, né? Mas trabalhar dentro da própria realidade da matemática, a gente vê que isso é muito difícil de ser feito. A gente buscar realmente a essência daquilo que a gente está trabalhando, né? A semiótica ajuda a gente a pensar um pouco dentro dessa característica. Eu percebi também a questão da linguagem também, ou seja, a matemática atrelada à linguagem. Claro que a música ela é linguagem, ela é uma linguagem que atrai o público, né, que fascina o público, mas a linguagem na música e também no conteúdo descritivo da matéria também colabora muito, né? Colabora, porque a coisa ela vem acontecendo de forma mais natural. Não é aquela coisa impositiva. O que é a coisa impositiva? Olha, eu defino o que é isso e pronto, e vai ser e acabou. Não, ela traz aquela ideia de que, poxa, você tem as suas intuições, então vamos trabalhar em cima delas, né? E a gente tem canções que traz isto. Tem uma música, né, se você me permite, uma música que um pedacinho dela... Sim, a gente vai acompanhar um pedacinho. Isso, que ela fala realmente sobre essa questão dessa aproximação, dessa intuição. Qual que é o nome da canção? O nome da canção é 100% Naturais, né? Correto. E a gente começa a canção assim. Hoje é um dia especial, tem matemática, que legal, dia de aprender, de desenvolver, dia de viver, dia de aprender, de desenvolver, dia de viver, matemática e muito mais. Então vamos falar dos números naturais. Começa pelo 0 e é assim, depois não tem mais fim. Começa pelo 0 e é assim, depois não tem mais fim. A gente começa a contar agora. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não vai parar, não vai parar. Como é que eu vou continuar? E assim vai. Qual é a ideia dessa música? Primeiro, dizer que o ambiente de matemática é um ambiente prazeroso. Um dia especial porque tem matemática, né? Isso é uma coisa bem legal. E, ao mesmo tempo, trabalhando essa ideia da infinitude dos números naturais, né? O primeiro natural, o 0. E essa coisa não para, essa coisa não tem fim. Eu vou começar a contar 0, 1, 2, 3. Se for continuar contando, a gente vai ficar... percebe que deve ser uma aula produtiva e também que além de ser produtiva, é uma aula que interage muito e que também serve um pouco de entretenimento e diminuir aquela carga de estresse dos alunos. Isso. Como é que é a receptividade dos alunos, professor? Bem, o In Concert ele tem uma situação muito interessante, né? Porque no início os alunos ficam bem com vergonha de cantar junto, etc e tal, né? Ouve a música, entende um pouco a ideia que vem levando, mas daí a pouquinho surge aquele efeito de que todo mundo quer cantar, quer aplaudir, né? Quer dizer, a gente acaba transformando o ambiente mesmo um ambiente festivo, né?
que tem que ser educação. A educação tem que ser festiva, tem que ter prazer. Senão você não aprende, você não interage, né? Perfeito. Nós estamos aqui, você que nos acompanha a partir de agora, nós estamos com o professor William José da Cruz, professor de matemática do Instituto Federal do Sul de Minas, que utiliza da música para, na matemática, incentivar mais ainda a participação do aluno e esse desdobramento da disciplina. Professor, a gente vai para um rápido intervalo. Eu queria que antes da gente ir para o intervalo, que o senhor tocasse mais um pedacinho para a gente. Vamos lá. Agora vamos começar. As potências vamos estudar. Elas vieram para simplificar a nossa vida, melhorar. São das propriedades que vamos falar. São as propriedades que vamos estudar. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Na potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Na potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Em 2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, as ações da ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo, reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas nós temos um encontro marcado na TV Câmara com o programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia do Sul de Minas. No programa recebo mestres e doutores do Instituto para tratarmos um pouco mais de educação com você, munícipe que nos acompanha. Então, todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas, eu espero você no programa Educação em Foco. TV Câmara, em 2014, ainda mais próxima de você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. Voltamos para o segundo bloco desse nosso Educação em Foco. Hoje nós recebemos aqui o professor de matemática, o professor William José da Cruz,
que utiliza um método diferente, que não é muito usual na educação, existem alguns casos isolados, de atrelar a música ao ensino. Professor, para a gente começar o segundo bloco, queria que o senhor falasse do que se remete à próxima música que o senhor vai tocar aí e tocasse para a gente. Então, tem uma música que a gente coloca como o carro-chefe, né, dessa segunda etapa aí, que é esse segundo CD do nosso trabalho, né, do In Concert, que fala sobre a Pitágoras, né? Na verdade, o nome da música é Os Números e Só os Números, e conta aquela história lá de 2000 e tanto antes de Cristo, né? A gente pode... Volta lá no passado. Volta lá, isso. E começa a dizer sobre essa questão dos números governar o universo, né? Pitágoras, naquela época, já considerava que o universo era constituído de números. Aí eu peço para os alunos fazerem uma reflexão em sala de aula, né? Fecharem os olhos, por exemplo, durante 2 minutos e imaginar a vida deles sem números. Imagina, não tem número. Poxa, acho que vai ser uma loucura, né? Porque hoje a gente vê que a base de tudo, da tecnologia, a gente está num ambiente totalmente tecnológico aqui. Sim. Essa base, ela está envolvendo números, né? Então, essa música, ela traz essa questão de, vamos discutir então um pouco sobre a importância dos números na nossa vida, né? Na sociedade. Isso. E a música tem uma parte muito engraçada que ela fala assim, sem números nada existe, nem eu e você, né? Será que a gente não existe sem número? Baseado na definição de número como uma quantidade, por exemplo, né? Se eu me considero uma quantidade nesse espaço de matéria, de massa, Sim. sei lá, então eu sou um número. Né? Sem números não existe a minha pessoa e tal. Né? Quer dizer, é um pensamento filosófico um tanto quanto... Sim. Mas é mais para ativar mesmo essa questão de discutir o que poderia ser possível e o que poderia ser impossível. Sem né? os números. Vamos então Vamos acompanhar lá, o professor William. Pitágoras dizia que nesse mundo disperso os números governavam o universo. Pitágoras dizia que nesse mundo disperso os números governavam o universo. Imagine que hoje não podemos mais mudar, pois os números estão em todo lugar. Imagine que hoje não podemos mais viver sem números, nada existe, nem eu e você. Pitágoras dizia, e nesse mundo disperso os números governavam o universo. Pitágoras dizia, e nesse mundo disperso os números governavam o universo. E para entender não tem idade, número quer dizer que falamos de quantidade. E para indicar de uma forma bem legal, usamos um símbolo que chamamos de numeral. Pitágoras dizia, e nesse mundo disperso os números governavam o universo. Pitágoras dizia que nesse mundo disperso os números governavam o universo. Professor William aqui apresentando o seu trabalho para você que nos acompanha na Educação em Foco. Trabalho da música junto com a matemática. Parece que é uma mistura perfeita aí, professor. Da matemática junto com a música. Tem tudo muito a ver, né? Matemática e música. Desde o contexto mais técnico, né? As notas musicais. Questão do tempo, isso, né? Isso, envolvendo questões de frações, etc. e tal. Até mesmo nessa questão de você pegar algo que é subjugado como muito ruim, muito difícil, né? E trazer para um campo mais agradável, diminuindo essa parede que fizeram em torno desse conteúdo, que é um conteúdo muito importante, que é aplicado em várias disciplinas, etc. e tal, mas que tem também uma vida própria e que precisa ser descoberta. Né? Professor, você já conseguiu, junto com os alunos lá no Instituto Federal, montar uma banda lá? Como é que está sendo isso daí? Ou está ficando só na sala de aula ainda, por enquanto? Olha,
contando um pouquinho antes a história, né? Lá em Barbacena, que eu sou de Barbacena, Sim. a gente tinha uma banda chamada Banda Par, né? E a gente levava esse show do In Concert para as praças, teatros, né? Tirando a matemática Você de dentro saiu da sala de aula aula e foi para a sociedade mesmo, para a comunidade. Isso. Bom, tenho uma vontade tremenda de fazer isso aqui em Pouso Alegre. Né, encontrar uma turma aí que esteja animada, Sim. A gente poder levar realmente essa cultura pedagógica, né, para fora de sala de aula e mostrar que é possível a gente estar interagindo com a matemática mesmo fora dos bancos escolares. Né? Mas é uma perspectiva. Ainda não, ainda está... Faz quanto tempo que o senhor está aqui em Pouso Alegre? Eu estou há 3 meses, há 3 meses, então é recente que o senhor está aqui então, conosco. Isso. Mas futuramente, quem sabe, a gente consiga encontrar as pessoas certas aí, né, e criar uma banda mesmo, a gente poder estar levando esse show do In Concert, esse show de conhecimento, esse show de interação com a matemática para fora dos bancos escolares e mostrar que a gente pode fazer música bacana, música que o pessoal possa dançar, mas ao mesmo tempo possa aprender algo mais com essa música, né? Sim. Professor, uma pergunta que me aparece aqui no momento, que eu acho que o telespectador também quer saber. Você falou que é de Barbacena, que esse projeto já tem 12 anos. Como é que os gestores das escolas que o senhor passou, e agora, no caso do Instituto Federal, faz 3 meses que o senhor está aqui, o senhor chegou e apresentou essa proposta para a direção pedagógica do Instituto, para a reitoria, enfim, o professor Marcelo Braganholi, o diretor do campus, o professor Marcelo Bottazini, fazendo essa leitura desse histórico até chegar aqui. Como é que é a receptividade para esse tipo de projeto, que é ousado, vamos dizer assim? Quando começou, isso há 12, 13 anos atrás, é claro que as pessoas não entendiam muito bem o que estava acontecendo, né? Achava que seria, poxa, você está levando os alunos a uma questão de indisciplina, porque eles estão gritando, estão batendo palma, etc. e tal. Quer dizer, não entendiam muito bem o trabalho. Qual que era o objetivo central daquilo, né? Isso. Então não tinha essa perspectiva de ver que aquilo ali era para transformar aquele ambiente, que era um ambiente extremamente formal, e que precisava dos alunos estarem participando também do contexto da educação. A educação não é só a questão do ensinar, não é só a questão do professor ali. O aluno ele tem que estar envolvido motivado, né? Isso. A aprendizagem é muito mais importante do que o ensino, colocando nesse ponto de vista, né? Sim. E se o fator de aprendizagem é o aluno, então ele tem que ser o fator importante dentro de uma sala de aula. A gente tem que sempre pensar nessa perspectiva. E durante os anos, quando o projeto foi ganhando mais corpo, a gente foi ganhando mais respeito das pessoas, né? Foi aí que em 2010, a gente conseguiu publicar esse trabalho num congresso nacional, né, na Bahia, e aí o projeto começou a ganhar um pouco mais de respeito nesse sentido. Então as pessoas já começaram a perceber que esse projeto já tinha deixado de ser projeto, já tinha virado uma metodologia de ensino, né? Sim. E aqui no Instituto Federal foi muito tranquilo, sabe, a aceitação tanto do pessoal da administração e tal, os gestores, pessoal da área de ensino e os alunos, que seria o ponto principal, né, o ponto final desse trabalho aí que a gente vem desenvolvendo. Aqui foi muito tranquilo, porque já veio com toda essa carga de... E a gente percebe que o Instituto Federal também, do Sul de Minas e as outras unidades, são unidades também que já estão enxergando o ensino com uma perspectiva diferente, né, professor? Eu recebi aqui o professor Emerson Simões, que é professor de artes cênicas, que desenvolve um trabalho grande com os alunos lá também na área teatral, de dança. A gente percebe que o Instituto Federal tem essa missão também de trabalhar com a evolução da educação, dessa educação mais continuada, com um currículo mais completo, em que contempla várias unidades, vamos dizer assim. Essa é uma proposta do Instituto, né? É fazer uma educação de qualidade e de forma a atingir realmente a pessoa na sua forma integral. Né? Não é só uma educação de treinamento, de mecanicismo, né? Uma educação formulaica. Não é isso a proposta do Instituto, mas é uma educação integral mesmo. Teoria, né? E prática, né? Enfim, várias... E o aluno ele tem que estar envolvido nisso tudo. Né? Se você não despertar essa interação, a gente acaba perdendo toda a construção desse processo de educação que a gente tanto... O senhor acha que no ensino brasileiro, vamos dizer, principalmente escola pública, desde o ensino fundamental até o ensino médio,
Avaliando esse projeto do senhor, o senhor avalia que existe a possibilidade que é até uma política nacional de um ensino mais interdisciplinar, né, a relação das disciplinas. O senhor acha que um projeto como esse tem condições de, a médio e longo prazo, se tornar uma realidade na educação pública? Isso vai depender muito, né, da boa vontade das nossas escolas, dos nossos professores, dos nossos gestores, porque trabalhar com um projeto desse não é simplesmente colocar lá a música para o menino ficar ouvindo em sala de aula. Exato. Né? Mas é você desenvolver todo um trabalho teórico, um trabalho de aprendizagem em cima dos conteúdos que vem estar focando no que cada música foca, né? Então, é um trabalho mais amplo do que simplesmente colocar o CD. Dentro dessa perspectiva, eu acredito que seja uma das ferramentas, vamos colocar assim, que mais vai dar resultados positivos, porque vai trazer o aluno para o processo. Ele vai ser responsável pela sua aprendizagem, pelo esse processo educativo de uma forma geral, né? Esse é o efeito que o InConcert tem e acredito que vem fazendo a diferença nesse sentido. Professor William, é uma pergunta. Lá no começo, o senhor teve medo? Ou o senhor já foi chamado de louco, entre aspas? Esse professor é um louco, ele leva um violão para a sala de aula, para dar aula de matemática. Teve medo no começo e aconteceu esses episódios? É claro que quando você chega com uma ideia nova... Porque o ser humano tem dificuldade de mudança, né? Isso, você chega com uma ideia nova. Naquela época eu também estava começando praticamente a minha carreira, né? Então, quer dizer, era tudo muito novo e você já propõe algo que tem essa magnitude de mudança, principalmente desse aspecto formal. É claro que traz um pouco de insegurança, né? Alguns momentos eu até pensava em desistir, né? Mas o que levava à questão da continuidade era a resposta que a gente tinha dos alunos, né? Sim. Poxa, professor, a sua aula foi excelente, né? Até mesmo aquele aluno que tirava realmente uma nota ruim em avaliações. Isso que eu ia entrar, porque no Brasil, na educação e em outros países também, a educação ela é muito atrelada à nota, ao valor da prova. Esses índices também melhoraram? Bastante nessa questão da aproximação com o conteúdo. E como eu estava te falando, até esse aluno com a nota ruim, ele consegue perceber as suas limitações e consegue achar um caminho para poder melhorar. Né? Se aproximar mais do conteúdo. Isso. Essa semana aconteceu um fato bastante interessante, né? Que eu dei uma prova aqui no Instituto. Eu já estou pulando a linha do tempo aí, né? Estava lá atrás dando esse pulo. E algo bastante interessante, uma aluna, ela escreveu na prova dela, né? Foi algo assim que me deixou muito emocionado. Que ela escreveu: professor, eu estudei bastante para essa prova, né? E percebi que a matemática não é aquela coisa tão difícil como parece. O que a gente tem é que buscar entendê-la melhor. Né? Sei que eu não fui bem na prova. Ela teve esse relato, está lá escrito na prova dela. Sei que eu não fui bem na prova, mas as coisas estão muito novas para mim. Né? Escola nova e etc. Então não tinha esse ambiente de estudar o dia todo, né? Como ela no ensino instituto. Integral, né? Isso. Mas que eu conversei com a minha mãe e eu não vou desistir. E para a próxima prova eu vou melhorar. Eu vou estudar ainda mais. Quer dizer, se a gente for pegar um tempo atrás, né, um insucesso, o aluno realmente associava isso ao professor, né? Poxa, eu fui ruim porque o professor... O professor, né, não presta, não presta, não ensina direito, etc. e tal. Hoje o aluno já reconhece até o insucesso que ele teve. A participação dele. E busca melhorar dentro desse aspecto. Busca achar caminhos, alternativas que ele possa também estar melhorando, modificando aquela nota ruim que ele tirou, né, aquela perspectiva que ele tinha daquele conteúdo que ele não ia muito bem, né? Professor, a gente quase terminando aqui o nosso Educação em Foco de hoje. Eu ia fazer essa pergunta, o senhor já meio que adiantou, mas qual que é o maior prazer de estar conduzindo a disciplina de matemática e com essa ferramenta de trabalho? O que mais te traz alegria? O que te motiva a levantar todos os dias, ir para o Instituto e continuar com esse projeto lá no Instituto Federal Sul de Minas? Olha, eu vou te responder assim de uma forma bastante diferente. Eu te diria que se eu não tivesse essa forma de trabalhar, talvez eu não seria tão feliz, né, naquilo que eu estou fazendo hoje em dia. Porque eu posso verdadeiramente estar discutindo o que é matemática de fato,
posso estar verdadeiramente mostrando para o aluno que a dificuldade dele não é no conteúdo em si, mas às vezes na forma como ele encara o seu jeito de estudar, o seu jeito de se aproximar dessa matéria, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de entender por que a matemática se torna, entre aspas, essa coisa difícil, é entender que você só consegue vencer uma dificuldade se você interage com ela de forma íntegra, né? Você viu que eu estou falando de interação o tempo todo? Sim. Porque esse é o lema. Você só consegue aprender algo de fato se você interagir com esse algo. E um outro lema bastante interessante, na verdade esse lema não é meu, é do professor Michael Ott, que diz que, o professor Michael Ott é meu orientador no doutorado, né? E ele diz o seguinte: o aluno não encanta pela sua aula por aquilo que você ensina, mas por aquilo que você é. E aí as coisas ficam fáceis, né? Até você conduzir esse aluno com uma melhor forma de estudar, uma melhor forma de aprender aquilo que ele está com dificuldade, com dúvida, né? E aí vai. Professor, queria agradecer muito a sua presença aqui. O senhor ainda vai tocar mais uma música no final do programa. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos alunos lá do Instituto Federal, seus novos colegas de trabalho, 3 meses aqui em Pouso Alegre. Queria também, em nome aqui da Câmara Municipal, do Educação em Foco, desejar muito sucesso para o senhor aqui, agradecer a presença do senhor aqui em Pouso Alegre, engrandecendo o ensino da nossa cidade e do sul de Minas. Eu que agradeço vocês da TV Câmara, essa oportunidade, né, de estar aqui, de estar mostrando esse trabalho, que eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem como é bom você propor algo que possa melhorar a nossa qualidade de educação desse nosso país, né? Mesmo que seja algo muito local. Agradecer aos alunos, porque, na verdade, a receptividade deles em relação ao projeto é que faz com que o projeto caminhe e que a gente tenha também mais estímulos para poder estar criando coisas novas, né? E aos colegas, peço desculpa, às vezes, pelos barulhos, né, que a gente faz, porque realmente uma música em sala de aula traz animação, traz alegria, exalta um pouco, né, dentro do determinado momento que a gente está cantando, e agradecer essa paciência que o Instituto está tendo comigo, né, e dizer que os frutos, eles vão aparecer, apesar de ser pouco tempo ainda, mas a gente já tem bons frutos, que são alunos que saem satisfeitos da sala de aula e que traz, como o relato dessa aluna, né, trazem motivações. Motivações. E traz também para o ambiente de sala de aula a sua dificuldade e a forma de encarar essa dificuldade, que eu acho que é muito importante. Muito obrigado, senhor. A gente vai encerrar o programa de hoje de uma maneira diferente. Eu agradeço a sua audiência, o seu carinho. Até o próximo Educação em Foco. E agora o professor William para encerrar o nosso programa com mais uma música. Essa música é um módulo de pensar, né? Para a gente poder estudar questões de distâncias, de módulo e tal. Vamos ser sinceros, é tudo que eu quero. O módulo é a distância entre o número e o zero. Vamos ser sinceros, é tudo que eu quero. O módulo é a distância entre o número e o zero. Aprendendo eu vou, é tudo que eu preciso. O módulo é positivo. O módulo é positivo. Vamos tornar o assunto mais elétrico. Se 2 números têm o mesmo módulo, eles são simétricos. Se 2 números têm o mesmo módulo, eles são simétricos. Vamos ser sinceros, é tudo que eu quero. O módulo é a distância entre o número e o zero. O módulo é a distância entre o número e o zero.